coisa é explicar que esses recintos verticais, essas gaiolas redondas, altas ou quadradas, elas podem ser esteticamente bonitas para alguns, mas elas fazem muito mal para as aves. Porque, com exceção do passeriforme do tizil, que canta pulando na vertical, todas as aves que eu conheço, eles se movimentam na horizontal. Então é muito importante que a ave tenha uma gaiola, uma voadeira, um viveiro, que possibilite movimentação horizontal, né? Que a ave possa fazer pequenos voos. Isso é muito importante para o bem-estar, para o conforto e principalmente para a saúde e longevidade da ave. Uma das coisas que a gente vem conversando muito recentemente é que a gente, quando decide ter um animal de estimação ave, é muito importante que a gente tenha em mente que para ter uma ave com saúde, a gente precisa proporcionar um espaço mínimo para essa ave, para que ela tenha um mínimo de qualidade de vida, de bem-estar e de conforto, né? Então, por exemplo, se a gente quer ter um periquito australiano, é fundamental que esse periquito sozinho, não é um criador, pelo menos uns 80, 90 centímetros de comprimento da gaiola, para que esse periquitinho possa voar, né? Normalmente no Brasil a gente tem periquitos australianos, agapornis, em casais, calopsitas também. Então vai ter um casal, pelo menos 1 metro e pouquinho de comprimento. Por quê? Porque é fundamental que a ave consiga voar, consiga se movimentar. Né? Ah, eu não tenho esse espaço, eu só tenho 50, 60 centímetros. Então opta por um passeriforme pequenininho, né? Porque uma das nossas principais responsabilidades é proporcionar bem-estar para as aves, né? Tem gente, por exemplo, aqui que tem arara. Tem muita gente que tem arara solta, que é um barato, né? Arara canindé, a maioria das pessoas que eu vejo tem ela solta, vai para cá. Pô, é muito bacana. Agora, algumas pessoas optam por ter uma arara num apartamento. Caramba, se você quer ter uma arara no apartamento, pensa que é fundamental você ter um recinto de alguns metros de comprimento para possibilitar que essa arara voe, né? Para que ela não fique confinada num tipo de ambiente onde ela não consiga nem abrir as asas. Então eu acho que recinto é muito importante. Né? O que mais? Além do tamanho, a grossura do arame, né? Arame muito fino, a ave vai picar todo o recinto. Tem gente que gosta daquelas gaiolas com pintura eletrostática branca, preta, tal. São bonitas, mas não são nada práticas. Ao longo do tempo, os psitacídeos, principalmente, eles têm uma tendência enorme a roer, a picar, faz parte do comportamento natural deles, pegar galhos, né? Eles têm, na verdade, como eles não têm mãos, o bico tem esse papel de ser a principal ferramenta de contato com o mundo, né? E de experimentação. Então, procurar comprar recintos com arame mais grosso, não usar pintura eletrostática, né? Eu estou tentando não alongar muito nisso, mas é um ponto muito importante de Não, conforto e de eu só bem-estar. queria fazer uma colocação, José Selma, que Faz várias. eu recebi, acho que faz uma semana, uma pessoa me perguntando, e era justamente sobre esse modelo que é verticalmente mais alto e octagonal, né? E eu falei justamente isso. E a primeira pergunta que eu faço nesses momentos é: quanto tempo essa ave vai ficar aí dentro? Porque se você está comprando uma gaiola dessa para um papagaio que você vai botar ele só para dormir à noite ali dentro e durante o dia ele está todo solto, não tem problema nenhum. Mas se ele Nenhum. vai passar várias horas ali dentro, ele precisa ter esses. Ele não usa, se a gente sentar para observar, ele não usa aquele espaço de baixo, ele fica só em cima. Então você perde aquela parte, ele também não tem como realmente voar dentro. Outra coisa que você vê muito andando em grupo são pessoas usando tela de galinheiro para fazer recinto para papagaio. Um aramezinho daquele que é muito fino, além da ave poder fugir, ela tora fácil, ela pode engolir um pedaço, ter cortes internos, ter intoxicação por metal pesado. Isso é muito sério, sabe? Essa, você ter mesmo a noção dessa grossura, do diâmetro da malha, né? A abertura também é importante, porque às vezes a gente deixa duas gaiolas perto, a abertura é grande, um passa a pata, o outro bica, né? Tudo isso é importante, essa abertura da malha e também a grossura, tudo de acordo com o tamanho da ave.
E outros animais também podem ter acesso quando essa malha é larga demais. É verdade. Então, de novo, nós não estamos falando isso para recriminar ninguém, a gente está falando isso justamente para estimular uma evolução, né? Eu acho que a gente vive um período na nossa vida, no nosso país, extremamente polarizado, né? Ou você está totalmente certo, ou você está totalmente errado, e nós não temos essa pretensão. O que nós estamos querendo fazer é dar uma nova visão para que as pessoas pensem e para que a gente evolua, né? A vida é um processo constante de evolução. Eu acho que a nossa relação com as nossas aves tem que estar dentro desse mesmo prisma. A gente tem que estar o tempo inteiro buscar evoluir nessa relação, né? Então, colocação de puleiros. É muito importante entender que se eu tenho uma ave, eu tenho uma jandaia, por exemplo, uma jandaia verdadeira, né? Ou eu tenho uma calopsita, ou eu tenho um ringneck. Pô, essa ave deveria estar num recinto de pelo menos 1 metro. E não adianta encher de puleiro para a ave ficar caminhando, né? Nós temos que estimular o voo. E para estimular o voo é fundamental que exista um puleiro mais baixo, numa ponta do recinto, e um puleiro mais alto na outra ponta. É a mesma ideia que a gente tem quando a gente vai na academia e faz uma esteira. Se a esteira for absolutamente reta, a gente vai ficar andando horas e não vai se cansar. Se a gente inclinar a esteira, a gente vai fazer muito mais força, né? Então a gente tem que procurar fazer com que a ave se exercite dentro do recinto o máximo que ela pode, né? Então tomar cuidado para não colocar o puleiro perto demais da lateral, senão a ave vai arrebentar todo o rabo dela, né? Então tem que preservar essa distância. Mas é mais importante que existam 2 puleiros, porque nós temos que estimular a ave a voar, a fazer pequenos voos, né? Você falou do papagaio, Adna. O papagaio é um grupo de aves, né, que em ambiente doméstico tem uma tendência enorme a pouca atividade, a ficar paradinho. Se a gente pega e coloca do lado do puleiro dele um comedor e do outro lado um bebedouro, ele praticamente não sai do puleiro o dia inteiro. Ele anda um pouquinho, bebe, anda um pouquinho, come. Então a gente tem que também pensar na hora de fazer o recinto em estratégias para gerar, para proporcionar uma movimentação saudável ali dentro, né? Então a gente falou da última vez, estamos falando agora, é legal colocar um comedouro baixo numa ponta, colocar água do outro lado no comprimento do recinto. Por quê? Para a gente obrigar essa ave a se exercitar. Isso é fundamental para a saúde, para bem-estar, para a longevidade, né? Em vida livre, como a gente sabe, uma ave está o tempo inteiro se movimentando, procurando comida, a comida não está disponível ali de forma abundante, ela está competindo sempre por um alimento, e ela está o tempo inteiro procurando se esquivar de um predador. Então existe um gasto de energia diário muito grande, né? Enquanto que em casa, no ambiente doméstico, a ave não tem essa necessidade, a comida está ali e não tem predador, né? Então tem um outro lado bom também, né? O que os animais mais precisam em primeiro lugar é segurança. E num ambiente doméstico a gente dá essa segurança, não tem essa predação. Mas é muito importante a gente usar a nossa criatividade para estimular exercício, né? Você falou uma questão da toxicidade aí dos metais, que é muito importante. Eu estava falando dessas gaiolas com pintura eletrostática, né? Os papagaios, eles vão bicando, citacídeos em geral, vão bicando, eles acabam ingerindo essas partículas, e muitas vezes essas partículas são tóxicas, muitas vezes elas causam impactação, e muitas vezes o bichinho morre, ninguém sabe por quê, de repente, de uma coisa que podia não acontecer. Então, escolher o recinto correto é essencial, né? Eu vejo muito também, comum, porque a gente, como o canal recebe muito vídeo e muita foto de tutores, né? Então é muito comum você ver de ave grande aquele comedouro de cachorro, de inox, sendo usado como comedouro de arara e papagaio. E você vê também eles amassados, bicados, sabe? Então tá tendo ingestão daquele metal. Isso quando não arrebenta, eu já vi casos de aves que foram a óbitos, porque realmente fizeram um corte grande e acabaram engolindo mesmo um pedaço do comedouro. É, é comum, é comum. Bom, vamos falar um pouco dos comedouros agora, né? Que você já entrou no assunto, eu acho que você já introduziu aí o próximo tema. É É. muito importante a gente procurar colocar os comedouros distante, lembrando sempre que é fundamental que os comedouros nunca fiquem embaixo dos puleiros,
porque dessa forma a gente previne que a ave defeque dentro da comida ou da água, né? Então é importante que o recinto seja grande do ponto de vista de comprimento, justamente para que os puleiros fiquem nas pontas e que o meio fique vazio e a gente consiga colocar o comedouro e o bebedouro relativamente longe um do outro, sem correr o risco de que as aves defequem nessas áreas, né? Eu gosto muito de comedores de porcelana, gosto muito de comedores de barro, né? Eles são fáceis de limpar, eles não são excessivamente caros, né? E é importante a gente buscar sempre, pessoal, um comedouro com parede alta. Por quê? Porque quando a gente usa um comedouro grande com uma parede lateral alta, a gente vai criar duas coisas extremamente positivas. Primeira, a gente vai evitar desperdício, né? O erro mais comum que eu vejo as pessoas fazendo é pegando o comedouro e lotando ele de comida. E as pessoas muitas vezes acham que nutrir bem, cuidar bem da ave é encher a ave de comida. E, na verdade, as aves todas, não só as galinhas, têm um comportamento muito típico de ciscar, né? Então ela enfia o bico no comedouro, ela vira e vai derrubando tudo para fora. Então, a gente vai passar hoje aqui algumas das aves mais comuns, o peso das aves e o quanto elas devem comer por dia. Mas a regra básica, que seria fundamental todo mundo lembrar, é de usar um comedouro maior, com a parede lateral alta, e colocar só 1 ou 2 dedos de comida embaixo. Dessa maneira, a ave pode ciscar, pode mexer no alimento com o bico e tal, mas a quantidade de alimento que vai ser derrubado para fora é muito pequeno. Então isso vai gerar muito menos sujeira, muito menos desperdício e facilitar a limpeza, manter o recinto mais limpo, né? Então, muito importante lembrar disso. Eu vejo muitas vezes papagaios, calopsitas com comedouros pequenininhos lotados de comida, né? Então, usa um comedouro maior e procura fazer o quê? Procura usar pouca alimentação num volume maior. Isso diminui muito o desperdício e, com certeza, ajuda no manejo nutricional. É uma coisa que a gente vê e fala e vê sempre, né? A mesma coisa com a água. É porque tem gente que ela quer deixar a alimentação, por exemplo, para uma semana, o que eu acho absurdo. Ela bota um pote grande, cheio até a tampa, para que aquilo dure dias. Aí vem a questão da contaminação, da comida perder o sabor, a textura dela, ficar assim, né? Muitos dias. Eu prefiro colocar pouquinho e todo dia colocar um pouco, sabe? Dentro, a gente sabe mais ou menos o que eles comem, então eu coloco um pouquinho a mais do que eles comeriam no dia para estar repondo todo dia. Ele todo dia tem uma comida nova, cheirosa, que aquilo é um atrativo, né? Já que se trabalha o paladar e o olfato deles. Eu acho que você está certa, Adna. Eu acho que a gente tem aí duas grandes realidades, né? A gente tem um grupo de pessoas que tem aves de companhia como pet. E geralmente são aquelas pessoas que estão aqui no seu grupo, que tem 2, 3 aves, uma, e 5, 6, mas que são tipo os filhos da pessoa, né? E aí tem os criadouros, que são pessoas que têm dezenas de aves, centenas de aves, né? Falando para quem tem aves como filho, como animal de estimação propriamente dito, não tem coisa mais importante do que a interação diária que a gente tem com os nossos animais de estimação, né? E parte dessa interação diária está no arraçoamento, está no cuidado, está em tratar, trocar água, trocar comida, conversar com a ave, encontrar, interagir, pegar, né? Então, eu concordo com você. Encher o pote de comida e deixar lá uma semana, de novo, a gente tem que. Eu estou me cuidando muito para não ficar recriminando ninguém, eu acho que a gente tem que parar de julgar os outros, né? Mas fazer com quem por acaso faça assim, pensar que não é um jeito correto, né? Se você não tem condição de tratar todo dia, faça de uma maneira que você trate pelo menos dia sim, dia não, né? No caso dos itens alimentares, se for da fruta e legume, tem que tirar todo dia, porque estraga, apodrece, fermenta, né? Você vê, a Adna está lá no Nordeste, está de camisa curta, à vontade, deve estar gostoso o tempo, não é? Eu estou aqui no interior de São Paulo, estou entubado aqui no casaco que está frio. Aqui é 24 Então, aqui deve estar 18, e hoje aqui não está frio, hein? Essa semana passada fez um frio desgraçado.
No frio, os alimentos frescos duram muito mais, né? Mas no calor, a umidade, o calor, oxida muito mais rápido os alimentos. Então, quando você tem uma ave de companhia e você está dando legumes e frutas que nós recomendamos, principalmente os legumes, é fundamental dar e trocar todo dia, se não 2 vezes por dia, né? Se você tem prática de usar sementes, e a gente não recomenda, mas a gente sabe que a maioria das pessoas alimenta os psitacídeos com sementes, não precisa trocar todo dia, mas coloca uma quantidade que vai, pelo menos, fazer com que você trate a ave hoje, não amanhã, na quarta de novo, né? Porque dessa maneira você melhora muito o cuidado da ave, né? E a saúde dela vai super se beneficiar com essa prática, né, Adi? É, Tá ótimo. Bom, então eu acho que o principal erro nós abordamos aqui, que é o erro de dar uma quantidade absurda de comida, lotar o comedouro e usar comedouros pequenos. Se todas as pessoas começarem a usar um comedouro maior, com parede lateral mais alta, e colocar uma quantidade menor de alimento, vai diminuir drasticamente o desperdício, vai diminuir drasticamente o gasto com a alimentação e vai garantir um recinto muito mais limpo. Então usem essa dica. Usem comedouros ou de porcelana ou de barro. Por que eu não estou defendendo de plástico? Plástico também pode. Tem alguns plásticos que são bem duros e que a ave não consegue comer, mas tem alguns comedores de plásticos, esses de cães e gatos mais econômicos, que a ave fura tudo. E aí ela come esse plástico. E esse plástico vai impactar ela no aparelho digestório e muitas vezes a ave morre por causa disso, né? Então é muito importante a gente ter essa recomendação em mente.